Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um FutHub em Pauta aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre categorias de base e estamos com uma convidada que é parceira nossa aqui do FutHub, Rafaela Esteves, da Ferroviária, e meu parceiro nesse bate-papo é novamente o Rodrigo Romano. Tudo bem, Romano? Tudo certo, William. Obrigado pelo convite aí para mais um bate-papo aqui, dessa vez falando sobre categoria de base. E eu já vou chamar a nossa convidada, então, Rafaela, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo FutHub. Rafaela, que já foi nossa aluna, mais recentemente professora, e aí num curso que a gente vai falar um pouquinho dentro desse vídeo, vai novamente ser nossa professora aqui no FutHub. Então, Rafaela, te passo a palavra para tu te apresentar, contar um pouquinho da tua trajetória aí dentro do futebol. Primeiramente, é um prazer novamente estar aí com vocês. Acredito que vai ser um bate-papo muito legal para as pessoas conhecerem um pouquinho aí do nosso dia a dia, da rotina, e mais a fundo aí especificamente nas categorias de formação do futebol feminino da Ferroviária, que é onde eu trabalho atualmente. Perfeito, Rafaela. Eu queria começar te perguntando já sobre a Ferroviária. Ela vem sendo reconhecida há bastante tempo por conta, principalmente do futebol feminino, né? E eu queria saber como é que foi o pontapé inicial desse projeto que vem dando tanto sucesso até hoje. O futebol feminino ele teve início em 2001, tá? Então, há mais de 22 anos aí, a gente tem o futebol feminino na Ferroviária, sem ao menos ter a obrigatoriedade, justamente para a gente não ter equipe masculina por essa questão, né? Então, mais de 21 anos aí que a gente consegue manter um projeto, né, a nível de excelência, e graças a Deus hoje aí colhendo os frutos, não só nas categorias de base, mas como na categoria profissional, né? Então, isso se deu ao fato, antes era pela prefeitura, né? Ele era um projeto da prefeitura. Em 2017, de fato, que a gente fez essa cogestão, né? Que a gente fala, essa interligação entre a prefeitura e a ferroviária. Então, foi aí que, através da Ana Lorena, que hoje é diretora do futebol feminino da Federação Paulista, ela conseguiu esse feito inédito, levando o futebol feminino para dentro da ferroviária. E a partir daí, a gente começou a representar as competições, né, seja ela a nível estadual ou nacional, já representando a Ferroviária. Então, essa parceria ela se mantém até hoje, né, principalmente nas categorias de base, que a gente tem todo o apoio aí da prefeitura nos ajudando com transporte, alimentação, alojamento, enfim. Então, só para vocês entenderem um pouquinho que a gente mantém o projeto aí há mais de 20 anos sem ter obrigatoriedade, como você mesmo disse, hoje a Ferroviária ali ela é o carro-chefe o futebol feminino, né, é o carro-chefe da Ferroviária. Boa, Rafa. É importante sempre a gente ter essas datas chave assim, para o crescimento do projeto. Comentou 2017 como essa reformulação, né? E quais outros pontos, outras datas, anos, tu consegue citar aqui como importantes, como marcantes aí para esse futebol feminino da Ferroviária? A gente tem vários títulos expressivos que foi marcado bastante, assim, né? Hoje a gente é bicampeão da Libertadores, né? Bicampeão brasileiro. Na base a gente já eu entrei na Ferroviária em 2020 e quando eu entrei eu recebi o convite para ser supervisora. E a gente só tinha duas categorias, que era o profissional e o sub-17. Então, hoje, a gente vê o quão nós crescemos, né? Não só de categorias, mas como de profissionais e atleta também. Então, desde 2020, a gente resolveu contratar analista de mercado, né? A captadora para a gente conseguir, de fato, fortalecer a base, que a gente entende hoje que é o coração do projeto, né? E aí, em 2021, que a gente teve o nosso mais título expressivo na categoria de base, né? Que eu falo que é um título nacional. E daí, graças a Deus, a gente vem vindo, né? Então, ano passado a gente teve 7 títulos, esse ano a gente já teve 4 títulos, 3 vice, amanhã a gente tem mais uma final aí de uma categoria. Então, graças a Deus, acho que a partir de 2020, se tratando da categoria de base, que é a temática hoje, a gente conseguiu fazer um projeto ficar sólido e fortalecer. Então, hoje nós temos da categoria de sub-12 até o sub-20, né? Então, a gente disputa aí todas as competições, seja ela nacional, estadual, e quando não tem para a categoria mais nova, né, que é principalmente sub-12, a gente representa também a Araraquara, nesses campeonatos através da Secretaria do Esporte, né, de São Paulo. Então, para a gente dar minutagem, oportunidade, que entende que, de fato, é essas meninas que vão ser o nosso futuro, né?
E aí, tu falou aí que a Ferroviária tem da categoria sub-12 até a sub-20. Quantas atletas, somando todas essas categorias, vocês trabalham hoje? Olha, hoje, assim, registrados, a gente tem 130 atletas, tá? Registrada que eu falo é filiada, né? Federada através aí da Federação Paulista, que é a nossa filiada. Mas a gente tem atletas que nem no Sub-12, foi uma categoria que a gente criou esse ano, né? Um número expressivo também, a gente começou com ela em abril, e hoje, assim, em novembro, praticamente a gente está com 61 atletas monitorados dessa categoria, né? Então eu falo aí atletas de 10, 11, 12 e 13 anos, né? Algumas de 13 anos já fazendo a transição para 14. Então, pela primeira vez na história da Ferroviária, a gente conseguiu fazer com que todas as categorias de base do feminino transitassem. Então, atletas do 12 teve a oportunidade de jogar do 14, do 14 no 15, do 15 para o 17, do 17 para o 20 e do 20 para o Profi. Então, é algo também bastante interessante a gente pontuar aqui e, de fato, entender que realmente há essa transição e entendendo que financeiramente a gente não vai conseguir competir com os times grandes de camisa na categoria profissional. E se a gente conseguir ter uma base sólida, é elas que daqui 3, 4 anos vão estar lá vestindo a camisa lá do profissional. Boa, Rafa, e acho que para ter essa competição com os times grandes, a estrutura também é importante, né? Então, a estrutura física. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que é a estrutura aí da Ferroviária, se as meninas moram no clube, como é que é a assistência que vocês dão para as atletas. Bom, vamos lá. As atletas de 12 e 13 anos, né, que ainda não completou os 14, ou elas moram na cidade, ou elas moram na região, ou quando elas moram em outro estado, a gente faz vários tipos de monitoramentos, né? Então, vamos dizer assim, então, como é uma categoria que de fato não tem tanta competição, elas são espaçadas, então as atletas que vêm da cidade ou da região, a gente tem os treinos 3 vezes na semana, né? Então, a gente até inicia o futsal também, então é quarta, sexta e sábado, e as atletas mais longe a gente vê de acordo com a escola e tudo mais. Então, a cada 15 dias ou a 30 dias. As atletas de 14 anos, elas já contemplam com a vaga no alojamento. Então, hoje, no alojamento do Sub-15, a gente tem espaço para 20 atletas, tá? Então, elas têm idade entre 14 e 15 anos. Então, a gente faz o alojamento sobre idade, né? E as atletas do Sub-17 e do Sub-20, que ainda não completou os 18 anos, que são atletas de 16 e 17 anos, nós temos outro alojamento com 30 atletas, tá? São casas, tá? Próximo ali ao clube, onde todas as casas a gente tem as monitoras que ficam 24 horas com elas, dando todo o suporte e assistência necessário. Então, elas têm essa estrutura de alojamento, elas fazem o café da manhã e a ceia no próprio alojamento, porém a refeição, que seria o almoço e a janta, elas vão até o clube para fazer essas refeições. Então, a mesma refeição que nós, funcionários, que a própria equipe do profissional, seja ela feminina ou masculina, faz, as nossas atletas da base também têm esse benefício. E agora falando um pouco mais dos profissionais que trabalham aí na base, como é que é o organograma de vocês? Como é que vocês dividem essas funções? Então vamos lá. Hoje no departamento de futebol feminino nós temos 4 pessoas responsáveis, né? Eu como coordenadora, a Vitória como supervisora, eu tenho a Noelle que é diretora e a Jéssica que é supervisora do profissional. Então lá em 2020 quando eu entrei nós éramos em 2, hoje nós somos em 4. Vocês acham que é bastante? Não é, né? Porque só esse ano em competição de base a gente disputou e vai disputar um total de 16 competições, só categoria de base, né? Então, é um número bastante expressivo aí. Então, a gente sempre tenta dividir e se ajudar no máximo possível. Então, hoje eu tenho uma comissão técnica para o 12, tá? Uma para o 15, que é integrado por 14, e uma para o 17, que é integrado por 20. Diante desse cenário de todas as competições, diante da demanda e a carga que é alta, o ano que vem a gente vai fazer uma nova comissão, né? Então, eu vou separar de fato o 17 do 20, né? Então, não só de elenco, mas como de comissão técnica também, para que de fato a gente consiga trabalhar melhor, né? Que a gente consiga trabalhar mais específico, dar atenção para aquela categoria. E hoje a gente consegue fazer isso, porque hoje no Sub-20, por exemplo, a gente tem 4 competições anuais. Antes era tudo integrado, porque a gente só tinha uma, ou quando nem tinha, né? As atletas antes elas jogavam todas as competições. E isso tem os pós e os contras, né? O pós que ela acaba tendo uma minutagem, mas o contra que pensando na integridade física, o risco de lesão é muito grande. Então, a partir do ano que vem, a gente já vai conseguir separar. Então, hoje a gente consegue, né? Os treinos ocorrem no período da tarde, porque as atletas estudam de manhã. Então, cada comissão
tem suas atribuições, né? Então, de manhã eles vão para o clube, eles montam os treinos, faz a programação da semana, e à tarde eles vão para o campo, onde eles ficam com as atletas. Boa. E em questão de equipe multidisciplinar, assim, a gente já viu recentemente aí até um trabalho com o Caio De Rosso, nosso outro parceiro aqui que passou pela Ferroviária recentemente, que existia uma preocupação de ter um cuidado maior com atletas fora de campo, né? Atualmente, quais são os profissionais que vocês têm de apoio e que tipo de ação é feita assim para ajudar as atletas? Grande Caio, aprendi muito com ele, grande profissional, pessoa também. Aqui a gente preza muito essa questão pelo lado humanizado, né? O trabalho realmente fora das quatro linhas. Então, hoje a gente tem o departamento de desenvolvimento humano, que a gente chama ele de DDH, que ele é liderado pela psicóloga, né? E tem assistente social. Então, a gente faz todo esse trabalho de quando a atleta vem de fora para alojar, principalmente as mais novinhas, que hoje eu tenho atleta da Amazonas, da Paraíba, de Fortaleza, Maranhão, de vários estados do Brasil, elas passam por uma entrevista com a assistente social, onde de fato elas são acolhidas, a assistente social conhece ali ela pessoalmente, conhece um pouco da história da família e vê que de fato a gente consegue ajudar por uma necessidade ou eventual que a gente de repente está atrelado ali ao que ela veio fazer aqui, que é jogar, né? E aí também ela faz toda essa parte da escola, né? Seja de matrícula, seja de acompanhamento de falta, de nota, de reuniões periódicas, né? Da escola, porque os pais não estão aqui, então logo a assistente social acaba fazendo esse papel. E a nossa psicóloga, ela está dentro de campo e está dentro do alojamento também. Então, ela visita os atletas, alguma demanda que, de repente, a monitora nos passa. Então, a gente tem esse acompanhamento dessa equipe multidisciplinar que dá todo esse apoio e atenção. Né? E, além disso, a gente tem nosso enfermeiro, que ajuda, de repente, está todo um treino, precisa fazer um exame, ou precisa de uma eventualidade de cirurgia, ou precisa comprar um remédio, né? Então, a gente tem o roupeiro, né? Antes a gente não tinha, a gente começou a ter o roupeiro na base esse ano, né? Então, também é uma grande conquista que acaba dando suporte para a gente, organizar vestiário, deixar os uniformes delas prontos, enfim, questão de toda a logística, pré, pós-jogo. A gente também costuma dar palestra para as meninas de educação sexual, educação financeira, né? Falar um pouquinho, né? Hoje a Ferroviária defende várias bandeiras aí, né? Da homofobia, de racismo, então a gente também traz essas pessoas para dentro do clube para trabalhar com essas temáticas com elas, que é de extrema importância, né? A gente tem parceria com o cinema também, então, enfim, a gente faz um trabalho bem legal, assim, para entender que a atleta por si só, quando ela sai de sua casa, ela já tem um peso muito grande, porque elas são muito novas. Então, a gente tenta deixar elas o máximo à vontade possível, né? Falar, ó, você veio aqui por um objetivo, que é jogar, ser atleta e estudar, mas fora isso, a gente também está aqui para dar o suporte, de repente dar uma atenção e um carinho e fazer um papel ali de uma mãe que está longe, de uma irmã, de uma avó, enfim. Claro que entende que não é a mesma coisa, mas a gente acaba meio que suprindo, às vezes, essa ausência, essa carência que elas sentem muito nessa idade, principalmente a categoria sub-15. Perfeito, Rafaela. É um tema que gera muito, muito cuidado, né? Quando a gente fala na questão de formação de atletas, que é algo muito importante, né? Não formar só dentro de campo, mas fora também. Mas eu queria voltar agora para dentro de campo, para uma dúvida. Quando tu falou da questão dos campeonatos, tu comentou que as categorias de base da Ferroviária são multicampeãs, e a gente pode ver isso aí analisando os campeonatos. Eu queria saber como é que é o interno disso. Como que é a cobrança por títulos, assim? Vocês veem que isso é algo com grande foco, assim, tipo, a competição para ganhar, ou o foco é desenvolver certas táticas, habilidades e dar minutagem para as atletas? Eu falo que nós, seres humanos, a gente já é competitivo por si só, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente transfere isso para os atletas, né? Então, quando a gente faz uma boa campanha o ano passado, na apresentação delas esse ano, eu falo com elas que, assim, o mais difícil é se manter. E, de fato, porque, assim, outros projetos chegam, tem outras pessoas também trabalhando, outras pessoas querendo. Então, para elas entender isso, é um pouco difícil. Mas se tratando de futebol feminino da Ferroviária, eu também falo que o sarrafo está muito alto. Então, quando a atleta chega, ela já acaba tendo essa responsabilidade por si só, essa cobrança dela. Nem ao menos nós falamos, é dela. Pô, a Ferroviária ganhou tudo no passado. Eu cheguei esse ano, nossa, eu vou ter que tentar dar uma melhor. Porque a gente tem uma captação fora da curva, que a gente já avaliou mais de 1.200 atletas esse ano. Então, ela sabe que, assim,
vem outras pessoas. E é o que você falou, a gente não está numa escolinha, a gente não é um projeto social, a gente é um projeto de rendimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente também preza pela questão de formação, né? Então, elas são novas e elas têm muito a se desenvolver, né? Elas estão em processo de formação, de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, a gente tem as cobranças, porque a gente tem investimento alto, a gente tem patrocinadores. Então, de fato, a gente faz um trabalho com elas para que tenha esse equilíbrio, né? Que, ao mesmo tempo, tenha a cobrança para elas entenderem onde elas estão situadas, né? Entender o cenário onde elas estão inseridas, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que elas também têm processo de formação. Então, tem algumas atletas que, quando vêm de um clube onde ela acaba sendo protagonista, com 14, 15 anos, quando chega aqui, elas sentem muito, né? E aí entra todo o processo de psicologia, do treinador, porque tem que aprender o conceito, né? Essa questão que você falou. Às vezes, onde ela jogava é diferente, a proposta do treinador, enfim. Então, a gente sempre tenta trabalhar, dialogar bastante com elas, mostrar vídeo, fazer reuniões, para que ela não sinta tanta dificuldade, seja de adaptação e tudo mais. E os títulos, eu falo que ele é consequência de um bom trabalho, né? Graças a Deus, a gente está vindo aí de um ano muito bom. Ano passado, esse ano a gente conseguiu, de fato, manter, né? A gente chegou em todas as finais aí estaduais, do 14, do 15, do 17, do 20, campeonatos nacionais também. A gente foi para o Paraguai, fomos campeãs. Agora, em dezembro, a gente está indo para a Espanha. Então, assim, elas sabem, elas sentem a pressão por si só, mas às vezes eu falo que a cobrança nem é tanto nossa, da gestão ou da comissão, e sim delas mesmas, ou dos próprios pais. Então, a gente tem que dosar isso de uma certa forma, tentando entender o cenário para deixar ele mais leve possível. Perfeito. Essa questão do equilíbrio é muito importante, né? E eu queria voltar agora para te perguntar da questão dos profissionais. Eu queria saber a tua opinião sobre qual a importância que tu vê desses profissionais que trabalham com categorias de base, se aperfeiçoarem, se profissionalizarem ainda mais, buscando cursos sobre o tema. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que assim, não só eles, mas como nós, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Eu acho que, graças a Deus, o futebol ele é muito dinâmico, né? Cada vez mais a gente vê inovações. Eu gosto muito assim de estudar, de fazer curso, entender um pouco os cenários. E às vezes até eu fiz esse curso, aí o pessoal um dia falou, mas por que você está fazendo esse curso? Eu falei, mas eu preciso me atualizar, eu preciso sair um pouco do meu casulo, que é ferroviário, e entender como que está fora, né? O que os outros profissionais pensam, que de repente os outros profissionais de outro clube eu posso pegar e agregar na ferroviária. Eu acho que é nesse sentido que eu vejo a importância, né? Então, a questão de network também é muito importante, né? E de eles tentarem se reciclar, né? As coisas estão mudando, as coisas estão se atualizando. Então, é o que eu falo, se a gente não acompanhar, a gente fica para trás. E a concorrência é grande, né? Então, aí cada um tem a sua escolha, né? Aqui a gente conversa muito sobre isso, né? A própria Federação Paulista, ela tem um programa de excelência que meio que nos dá um motivo para a gente fazer curso, né? Porque aquele clube que apresentar mais certificados tem uma bonificação, né? Então, hoje aqui, graças a Deus, todos os nossos profissionais têm a licença, ao menos a licença C, outros já estão indo para a licença B, outros estão fazendo outro curso, né? O da própria Foot Hub, a minha diretora mesmo, ela vai fazer. Então, ela falou: eu quero fazer um curso de base, apresentei para ela a proposta, ela gostou. É justamente isso, né? Para entender como que está hoje, né? O que os outros, que nem quando o Próspero, que é um ser humano incrível, né? Um profissional que eu te admiro muito e tenho muito respeito. Ele traz uma temática, uma demanda, você pode fazer 10 cursos dele. As 10 vezes ele traz alguma coisa diferente, né? Então, eu acho que é isso. É você aproveitar essas oportunidades e entender que eu acho que é algo que vem agregar de diferente que você pode aplicar no seu dia a dia, né? Boa, Rafa. Acho que é bom ouvir de ti aí como aluna e também como profissional, ajudando a espalhar esse conhecimento. E eu vou aproveitar para falar rapidinho aqui do nosso próximo curso. Então, começando agora no dia 20 de novembro, a gente vai ter a segunda turma do Olhos para Base, com 8 aulas, então 6 aulas na grade, mais 2 aulas bônus, temas como iniciação, metodologia, transição e qual é o outro? Captação. Captação, perfeito. Mais 2 cases, então, do Boston City aqui no Brasil e da Ferroviária, com a própria Rafaela aí dando aula pra gente. Então, deixo o convite para todo mundo. Vai ter um link aqui na descrição desse vídeo e o QR Code do lado aqui, vocês podem acessar e participar com a gente. Então, recomendo aí, tem a Rafaela como professora, acho que deixa ainda melhor o convite aí para o curso.
E aí eu vou aproveitar esses 4 temas e para fazer as próximas perguntas. Tu falou já um pouquinho, Rafa, da captação e da Ferroviária, que vocês observaram mais de 1.000 atletas, né? Como é que funciona esse trabalho? Quais são as regiões que vocês buscam e quantos profissionais têm atuando nessa estrutura? Olha, atualmente, por incrível que pareça, vocês vão até se assustar. A gente tem uma pessoa que faz a nossa captação, só que ela é específica do futebol feminino, né? Específico da base, no caso. A gente tem um analista de mercado que ele dá o suporte, né? Tanto profissional quanto base, mas é ela que sai. Então, como que faz? A gente tem várias formas de seletiva, né? E de avaliação. Então, a gente busca projetos parceiros, né? Que tem projetos só de futebol feminino. Então, nós fazemos o convite e nós vamos até lá. E aí a gente avalia as atletas. Então, quando as atletas são aprovadas, é a primeira parte. A segunda parte, quando a gente traz essas atletas aprovadas para cá, para de fato ficar uma semana com as nossas atletas, para a gente ver o nível e como está, né? E se estiver aprovada, a terceira parte ela assinar o contratinho de formação e ficar aqui conosco, tá? A gente também tem nossas seletivas em Araraquara, né? Nós fazemos 3 por ano, então uma no começo do ano, uma no, em julho, e agora a gente vai ter um dia 2 de dezembro, que já tem mais de 250 meninas inscritas. Então, são as nossas seletivas que a gente faz na cidade, e são aquelas também, às vezes, que vêm através de material, de vídeo, ou do próprio masculino, né? Ah, vi uma garotinha jogando um campeonato aqui com o menino, isso acontece bastante. De repente, algum captador nosso masculino veio olhar, ou às vezes, eu sou de tal clube, a gente não tem futebol feminino, mas vou indicar para vocês que vocês são referência. Então, isso também acontece e a gente fica super feliz, né? Então, a gente trabalha com isso. Então, hoje, a gente já atingiu mais de 1.200 atletas nesse ano. E as regiões, ela varia muito, assim, depende dos projetos parceiros, né? Mas esse ano a gente já foi para o interior de São Paulo, interior de Minas, Goiás, Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, já fomos para Paraíba, já fomos para Tocantins, já fomos para Alagoas, enfim. A gente já subiu um pouquinho, acho que a gente conseguiu aí, esse ano, atingir uns 6, 7 estados. Que bacana, Rafaela. Outro tema que a gente vai abordar aqui também no nosso curso é a metodologia. Tu já falou até um pouquinho, mas eu queria te ouvir mais para entender um pouco mais da metodologia que vocês utilizam aí na Ferroviária, tanto para captação de atletas, como no trabalho. Queria que tu contasse um pouquinho para a gente. Bom, vamos lá. Atualmente a gente está com o Conrado, né, de coordenador metodológico. Então ele chegou esse ano, mais preciso esse semestre. Então ele veio para a gente agregar e aprofundar algumas questões, né? Então outro coordenador metodológico que estava aqui, ele implantou alguns processos, né, de planilha, de controle. E agora o Conrado veio para ajudar nessa questão de metodologia, então unificar alguns processos desde lá do profissional até a base, né, facilitando para que quando a atleta faça essa transição, ela se sinta menos pressionada possível e sinta mais fácil e leve para jogar, para se adaptar no contexto. Então, a gente já começou a ter reuniões entre as comissões técnicas do Profi da base, né, reuniões técnicas. Agora a gente vai fazer mais específicos entre os preparadores, entre os preparadores de goleiro, entre os treinadores, para a gente criar um DNA nosso, né? Confesso que hoje a gente não tem, tá, específico, mas a gente tem um modelo que o profissional busca. Então a gente vai agora à base seguir. Então a gente contratou esse coordenador justamente para fazer essa ponte, essa interligação entre as categorias, para que fique muito mais fácil quando o atleta está batendo lá do 20 ou 17 lá no Profi, elas têm uma adaptação mais tranquila. E isso eu acho que vai acontecer bastante pelos resultados que a gente está tendo, pela desenvoltura e qualidade técnica das atletas. Então, quanto mais a gente prepara elas para elas ficarem, se sentirem tranquilas lá em cima, acho que é melhor, né? Então, a gente já iniciou esse processo aí. Então, acredito que a partir do ano que vem a gente já vem com uma proposta diferente do que foi esse ano. Boa, acho que esse teu final de resposta, ele entra justamente no outro tema que eu ia citar aqui, que é a transição, né? Então, tanto a transição da base profissional, que é fundamental para o decorrer da carreira, mas também as transições entre as categorias, né? Também são muito importantes dos profissionais tomarem cuidado para fazer essa jornada da atleta, né? Eu queria te ouvir, Rafa, a gente já conversou um pouquinho sobre isso,
quando você esteve aqui em Porto Alegre, a gente foi te visitar ali no hotel, sobre essa questão de ter muitas competições no cenário e o quanto isso ajuda ou atrapalha na transição de atletas entre as categorias de base. Vamos lá. Que bom que a gente, hoje, né, em 2023, a gente tem aí 6 categorias de base no feminino. Então, eu vou te dar um exemplo para você entender o contexto. Abril começou o Brasileiro Sub-20, que foi essa competição na qual você foi me visitar. A gente fez viagens longas, né? Então, de Araraquara a Porto Alegre é 12 horas de trânsito, porque a gente está 4 horas e meia de São Paulo. Então, você tem que pegar um ônibus de madrugada até São Paulo, depois ir esperar no aeroporto, enfim, toda aquela logística a gente sabe que demora um pouco. E aí a gente foi, passou a primeira fase, foram 6 jogos, e depois a gente acabou se classificando para as quartas. E ao mesmo tempo começou o Brasileiro Sub-17. Então hoje a gente tem 6, 7 atletas aí que praticamente batem do 17, que bate no 20. E como a gente lidar com essa situação, né? Então o que a gente fez? A gente subiu as atletas do Sub-15 para jogar a primeira fase do estadual. E aí a gente deixou as mais velhas jogando o sub-20. E, consequentemente a isso, as meninas que estavam treinando lá no Profic, de fato, não estava tendo minutagem em jogo, elas desceram para jogar, de fato, a competição que é da categoria dela. Então, o quão é importante a gente ter várias categorias no clube, para que então a gente conseguiu manter todos os jogos, todas as competições no nível bom, né? Um grupo bom, para que a gente conseguisse jogar em todas as competições. Então a gente fez isso agora. Agora vai ter o Brasileiro Sub-17, né? Então a gente tem atletas do 15 que tem a idade, então a treinadora ela já está avaliando, ver se tem algum atleta que de repente tem a oportunidade de jogar, de subir dentro das nossas carências também, né? Do que a gente busca, porque às vezes acontece uma lesão, né? Então agora eu acabei de perder 2 atletas por lesão, não vou jogar essa competição. Então, de fato, a gente tem que entender isso e ver onde a gente pode encaixar e a gente se ajudar nisso. Eu falo que a atleta ela não é da categoria, ela é do clube. Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que as atletas transitam, óbvio, respeitando também, né, questão de idade, limitação, maturação, a gente só tem a ganhar, né? Então, às vezes a atleta vai lá para o Profi, ela treina, tem o jogo do 20, ela desce uma semana antes, ela treina, ela joga. É o que eu falo, é importante a atleta estar em atividade, independente da categoria. E a gente tomar o cuidado para não fazer algo muito precoce, algo que vai atrapalhar a atleta, né? Para não vislumbrar algo que, de repente, a gente esperava uma coisa e foi outra. Claro que a gente não vai ser 100% assertivo, mas a gente tenta errar o menos possível nessa questão de transição. Caminhando agora mais para o final da nossa conversa aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o desenvolvimento do futebol, das categorias de base do futebol feminino no Brasil. Tu acha que estamos com um bom número de clubes que têm categorias de base, que estão investindo em categorias de base, ou tu acha que ainda esse cenário pode melhorar, deve melhorar? Como é que tá a tua visão sobre isso? Eu acho que ela tem e vai melhorar, né? Por conta dessa obrigatoriedade, né? Que os clubes agora têm que ter as categorias de base. Então, a tendência é que vai melhorar. Minha preocupação é de como os clubes vão fazer, né? Então, acho que isso que eu fico preocupado. Porque a gente vê muitos clubes aí, de repente, selecionando projetos, colocando só a camisa por obrigatoriedade. E aí, quando você pensa em fomento, né? Então, isso na gestão, vendo isso com outros olhos, eu acho que é um ponto muito ruim, né? Muito negativo. Então, mas ao mesmo tempo que nem o ano passado nós fomos campeão do Sub-15, só tinha 6 equipes, esse ano deu 13, ou seja, duplicou o número. E, então, fez com que outras equipes também criassem. Então, a federação também em 2025, ela vai fazer igual ela faz na base masculina, o 15 e 17 jogos duplos. Então, consequentemente, vai fazer o clube ter a categoria 17-15 para poder participar. Não adianta você só ter uma, então algo puxa a outra. Então, é o que eu falei, eu acho legal essas iniciativas das federações, na qual a gente, no caso, aqui é filiado, mas ao mesmo tempo me preocupa de que forma os clubes vão fazer. Por fazer, será que é bom fazer? Né? Então, é essa que fica uma pergunta. Ainda mais tratando que a gente está trabalhando com crianças, né? Então, é todo esse cuidado, qual a estrutura que a atleta vai ter, qual o benefício que ela vai ter um convênio para, de repente, fazer um exame cardiológico, né? Um exame de sangue, ou, de repente, acontece uma lesão, ela vai ter um convênio para fazer uma ressonância magnética, ou, se, de repente, for cirúrgico, vai ter convênio para fazer cirurgia. Então, isso eu estou falando do básico, né? Então, esses fatores me preocupam de fato.
mas a gente tenta, pelo menos aqui no estado de São Paulo, sempre se ajudar, né? Os clubes se falam muito, a gente tem esses bons relacionamentos com os outros clubes também, do Sul, de Minas, né? Do Rio, para que a gente tenta sempre fazer algo com excelência e se ajudar na medida que possível. Mas de que forma? Né? Com o que o clube vai dar respaldo? Então, se o clube está lá jogando a Série A do Brasileiro masculino, ele ser rebaixado, vai cair lá na base feminina? Então, são umas preocupações que a gente sempre coloca em pauta. Né? Então, acho que tem que ter pessoas que estão inseridas no meio, que entendem o contexto, para que a gente tenta manter o futebol feminino e tratar com respeito, que é o que essas meninas merecem. Ô, Rafa, então vou aproveitar aqui para te agradecer já. Acho que fechamos muito bem nosso papo aqui. Falamos de estruturação de categoria de base, iniciação, metodologia, transição. Acho que o pessoal que assistir aqui vai conseguir ter uma visão boa do projeto aí da Ferroviária. Então, te passo a palavra, Rafa, para deixar tuas considerações finais aí. E muito obrigado novamente por participar com a gente. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição aí para contribuir, o pessoal conhecer um pouquinho de como é o futebol feminino, especificamente da Ferroviária. Parabenizar vocês pelo trabalho, pelas iniciativas, os cursos, né? E convidar todos aí para participar do curso de Olhos para a Base, que inicia dia 20 de novembro. Acho que seria uma boa oportunidade aí para quem quer ingressar nesse meio ou para aperfeiçoar os conhecimentos e ajudar aí no dia a dia. Muito obrigada e sucesso aí para vocês. Perfeito, Rafaela, nós que agradecemos. Então, já pega a dica da Rafa, se tu quer trabalhar com categoria de base, quer saber um pouco mais, ficou interessado nesse papo, quer aprender mais com a Rafaela, se inscreve então na turma 2 do curso Olhos para Base, inscrições abertas aí, está aqui na descrição do nosso vídeo. Nas nossas redes sociais tu encontra também informações sobre o curso, sobre os professores, sobre a estruturação desse curso. Então, fica a dica aí para que tu possa aprender ainda mais sobre categoria de base. Eu e o Romano vamos ficando por aqui, mas fiquem ligados também no nosso YouTube, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo e nos vemos em breve. Até a próxima!